Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui para a aulinha de ciências, tá? Ontem eu disse que era de história, mas mudança de planos, tá? Hoje é a aulinha de ciências, hoje é dia 5, então vocês pegam o caderninho de ciências, já faz o cabeçalho, tá? Coloca a data direitinho, o nome, tá? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre poluição do ar, da água e do solo, e sobre o efeito estufa, que é um efeito causado exatamente por esses fatores. A gente já vai entender, tá? Então, essa atividade aqui, esse texto, vocês vão copiar no caderno, tá certo? Eu vou mandar a foto para vocês, mas inicialmente, antes de copiar, vocês prestem atenção na leitura aqui junto no vídeo, e depois vocês copiam, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a poluição, porque é um dos fatores que causam o efeito estufa, ou que pioram o efeito estufa. E a gente já vai entender, tá? Então, a poluição do ar, da água e do solo, tá? Então, o ar, a água e o solo são essenciais para a vida dos seres vivos. Acredito que a gente já tenha discutido isso bastante em sala de aula, ou até mesmo nos vídeos, certo? Nós sabemos que o ar que nós respiramos é essencial para que a gente possa viver. A água também é outro fator muito importante. Sem a água, a gente já teve aulas específicas sobre a água e a gente sabe o quanto é importante para tudo, né? Na vida humana, na vida dos animais e das plantas. E o solo também. Então, esses três fatores aqui são os três pilares primordiais para a nossa vida, para a vida dos seres vivos, certo? De modo geral. Então, o ar é o que nós respiramos, a água que bebemos, que usamos para tomar banho, para limpar as coisas, e o solo, que é onde nós podemos o quê? Não é apenas onde nós estamos, mas é onde nós plantamos, onde nós temos os frutos, as verduras e as plantas que nós podemos nos alimentar. Então, o solo para a vida humana é de extrema importância, não só para a vida humana, mas para a vida dos animais também. E é onde se desenvolvem as plantas. Então, o desmatamento, o descarte incorreto do lixo, os esgotos jogados nos rios, a poluição dos carros e das indústrias são fatores que contribuem para a poluição do planeta, certo? Então, vamos por partes. O desmatamento ocorre quando se retiram as árvores do solo para fazer qualquer tipo de utilização daquele solo. Esse desmatamento ele pode causar muitos problemas no próprio solo e no ar. Porque no solo, quando se retira uma planta ou quando se retira uma árvore, você também tira os nutrientes daquele solo, certo? E para o ar, porque as folhas das árvores, elas proporcionam um oxigênio melhor. Se você pode ver a diferença quando você estiver em um lugar mais arborizado, ou seja, que tem mais árvores, num sítio, numa fazenda, num lugar que tenha poucos prédios, poucas casas, você vai ver que o ar é diferente do que o ar da cidade, onde tem muita poluição de carros, onde tem poluição dos lixos, poluição das indústrias, certo? Então, o descarte incorreto do lixo. O descarte incorreto do lixo, ele vai afetar o que principalmente? Os rios, o solo, certo? Então, se ele afeta os rios, ele vai afetar a qualidade da água. Se ele afeta o solo, ele vai afetar a qualidade dos nossos alimentos. Então, vai afetar diretamente a vida do ser humano. Ou seja, o ser humano mesmo produz algo que vai fazer mal a ele, certo? Os esgotos jogados nos rios também vai afetar o rio, o solo, né? Então, isso vai afetar a nossa vida diretamente. A poluição dos carros e das indústrias, já é a poluição atmosférica, a poluição do ar, certo? Então, os carros e as indústrias são um dos fatores principais para essa poluição, mas tem outros fatores, como, por exemplo, a utilização de desodorantes aerosóis, certo? Não sei se vocês já viram que os desodorantes que a gente utiliza no corpo, certo? Esses desodorantes também são fatores que contribuem para a poluição do ar, certo? Então, aqui a gente vai ver uma consequência. Na verdade, é um fator que é importante, mas ao mesmo tempo está sendo afetado por todos esses fatores que a gente conversou aqui agora, tá? Então, a gente vai falar sobre o efeito estufa. Não sei se vocês já viram em algum jornal, mas de vez em quando tem alguma notícia em relação ao efeito estufa, tá? Então, aqui a gente vai ter uma noção. No livro de vocês tem um assunto mais aprofundado, mas aqui a gente vai ter uma noção do que seria o efeito estufa, tá? Então, antes de mais nada, o efeito estufa é algo importante para a nossa vida,
tá certo? Eu fiz uma ilustração que eu queria que vocês fizessem no caderno de vocês também, tá certo? E aí vocês pintam o sol, a terra, deixa bonitinho, tá? E depois vocês copiam. Ó, então o efeito estufa é um processo importante para a manutenção da temperatura do planeta. Então, o Sol, quando ele incide seus raios solares na Terra, esses raios solares, eles penetram na camada atmosférica, porque o nosso planeta ele é envolvido por uma camada atmosférica, que é onde tem todo o nosso oxigênio, que mantém a temperatura da Terra regulada para que a gente consiga viver, né, na Terra. Então, sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria e a vida humana provavelmente não existiria. Então, esse efeito estufa ele é importante porque ele é responsável pelo aquecimento da Terra. Se a Terra fosse muito gelada, provavelmente a gente não existiria, nenhum ser vivo existiria. Então, esse efeito é importante. No entanto, há um problema quando esse efeito estufa ele começa a ser afetado por esses fatores aqui, certo? Principalmente a poluição atmosférica, a poluição do ar. Então, quando essa poluição atmosférica, esses raios penetram mais do que deveriam e a Terra começa a superaquecer, ou seja, a temperatura começa a se elevar muito mais do que nós conseguimos suportar. E por isso que é um problema se esses efeitos de gases e de poluição não forem diminuídos, porque com o passar dos anos, essa temperatura vai aumentar mais e mais, certo? E aí o planeta vai superaquecer, entende? Então, quando os raios solares batem na Terra, parte desses raios penetram na Terra e parte deles é rebatido pela camada de ozônio, certo? Pela camada atmosférica. É rebatido, não entra. Então, se a gente não começar a se conscientizar para diminuir a poluição, para que a camada de ozônio consiga suportar esses raios, né? Então, aí a gente pode ter grandes problemas futuros, certo? E o que seriam esses problemas? Extinção de animais, como eu já disse a vocês, se tiver essa, como é que se diz? Essa penetração maior, os animais vão começar a morrer porque não vão suportar o calor. Vai ter a escassez de água, a redução das águas, porque vai diminuir a quantidade de chuvas. O aumento da fome, consequentemente, porque se não tem água e não tem um solo bom para plantar, então vai ter escassez de comida também para animais e os seres humanos. E o desequilíbrio total climático, porque se vai ter escassez de chuva, um aumento da temperatura, ou seja, o aumento da incidência de raios solares. Então, consequentemente, o nosso clima vai ficar bagunçado, certo? Então, esse desequilíbrio climático, ele afeta a vida humana dos animais e das plantas. E isso causa um desequilíbrio grande no planeta. O desequilíbrio seria a desregulagem da funcionalidade normal do planeta, entende? Então, o que a gente poderia fazer para reduzir esses efeitos, tá? Então, você, eu, nós todos podemos fazer coisas pequenas no dia a dia para reduzir esses problemas, tá? Então, não jogar lixo no solo, porque esse lixo ele vai contaminar o nosso solo, certo? Diminuir a utilização de poluentes, né? Se você pudesse utilizar uma bicicleta em vez de um carro, seria melhor. Em vez de uma moto, seria melhor, porque a bicicleta não emite gases, certo? Não desmatar, ou seja, até mesmo aquela arvorezinha que está na frente da sua casa, não tirar ela de lá, porque ela é responsável por oxigênio, pelo ar que nós respiramos, então ela é muito importante. E aí tem outros fatores que as indústrias poderiam fazer, que é diminuir a emissão de gases. As pessoas poderiam diminuir a emissão de gases feita pelos automóveis, né? Então, tudo isso, né, vai ajudar o planeta a se restabelecer, a não entrar em colapso, certo? Então, agora a gente vai fazer uma pequena atividade. Vocês vão copiar também no caderno, tá certo? E depois responder, tá bom? Então, vamos lá. Então, a atividade vai dizer o seguinte, ó. Questão número 1. Por que o ar, a água e o solo são importantes para a vida humana? A gente conversou aqui sobre, tem algumas anotações. Questão 2. O que devemos fazer para reduzir a poluição de rios, do ar e do solo? Questão 3. Qual a importância do efeito estufa para o planeta?
Questão 4. Quais fatores contribuem para o aumento do efeito estufa? E 5. Faça um desenho de elementos que poluem o meio ambiente. Então, você vai fazer alguns desenhos de coisas que a gente conversou aqui na aulinha que poluem o meio ambiente, tá certo? Você pode fazer 2, 3, mais de um, tá? Então, faça um colorido também, deixe tudo muito bonitinho, tá bom? Então, olha, aqui vocês viram na foto que vai ter a contagem de linhas, então sigam essas linhas para vocês conseguirem responder, tá bom? Vejam a organização do caderno para deixar o caderno sempre bonitinho, porque quando chegar para corrigir eu quero ver tudo perfeito, tá bom? E é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem saber mais alguma coisa, podem entrar em contato no WhatsApp, que eu falo com vocês, tá bom, meus amores? A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre esse assunto. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo e tchau!